Querido Deus e Pai, nós te louvamos agradecidos porque o Senhor nos reúne mais uma vez para estarmos Amém. aqui com um coração voltado para Ti e Sim, Senhor. desejoso de conhecer mais a Ti. O Senhor Amém. tem sido gracioso para conosco por meio do Espírito, tem trazido luz, Amém. iluminando os olhos do nosso coração para entendermos plenamente aquilo que o Senhor deixou revelado para nós de uma maneira tão extraordinária. Sim, Senhor. Precisamos ter um coração sensível para Ti, para que alcancemos aquilo que o Senhor deseja. Portanto, Amém. clamamos a Ti para que o Senhor nos leve em direção ao Teu propósito para essa noite, aquilo que o Senhor tem Amém. preparado para nós, para que essa palavra não seja meramente também um conhecimento isolado das coisas referentes à Tua palavra, mas que seja realidade na nossa vida. Precisamos desesperadamente daquilo que o Senhor tem apresentado em Cristo Jesus para nós, para que Amém. vivendo por Ele possamos estar voltados para Ti, para a honra e glória do Teu próprio nome. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Então, irmãos, nós paramos, nós não vamos retomar porque não há necessidade, mesmo porque tem as gravações, né? Qualquer dúvida, só basta recorrer. Mas nós paramos no ponto lá de Efésios capítulo 2, versículo 20, né? Vamos, vamos pegar esse ponto para darmos a continuidade a partir do ponto que paramos, né? Efésios 2:20. Então, primeiramente, precisa entender o seguinte: o que é que nós estamos estudando, né? Ou seja, essa porção das Escrituras que nós estamos abordando com detalhe, né? Acho que já está fazendo pelo menos umas 8 reuniões que nós estamos nesse assunto, né? Então, o que nós estamos vendo aqui, basicamente, que é 1 Coríntios capítulo 3, ele está falando essencialmente de duas coisas: que ninguém pode lançar outro fundamento fora daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Esse é um ponto. E outro ponto que está exigindo um pouco mais de um cuidado da nossa parte, de considerar, é aquele aspecto que ele coloca. Agora, contudo, veja, porém, cada um como é que está sendo edificado sobre o fundamento. Então, esse Seu. ponto de edificar sobre o fundamento é aquilo que está nos preocupando agora nessa abordagem. Então, estamos vendo detalhadamente cada palavra, praticamente, cada aspecto que está sendo mencionado aqui para a gente formar um conceito adequado, né, que corresponda realmente com a realidade que está sendo apresentada nesse texto, que numa abordagem meia simplificada, nós vamos ficar confusos, né, porque é um texto que, embora ele seja curto, mas já nós mesmos temos experiência, né, pelos lugares que nós passamos, quantas controvérsias já houve sobre ele, né? É muita confusão, e aqui parece que a gente tem ficado com um pouco mais clareza sobre isso, né? Então, nós estamos vendo agora o ponto que nós estamos, que é o que é lançado sobre o fundamento, né? E ficou claro que o fundamento é Cristo, mas Paulo tem uma preocupação particular aqui sobre o ponto, o que se lança sobre o fundamento. E nós vimos assim: fundamento é Cristo. E Cristo, evidentemente, nos leva à salvação. Agora, se nós, sob o fundamento, que é, como vimos aqui no capítulo 4, no versículo 12, o objetivo, né, o 11 e o 12 fala de Cristo distribuir dons, né, à medida, na proporção dos dons de Cristo, ele distribui os dons para levantar homens, né, que vão produzir, graça e paz, meu irmão, vai Graça e produzir o paz. Graça e paz, irmão. propósito, vai desenvolver aquilo que Deus pretende com o levantamento desses cooperadores, que é a palavra que é usada aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Qual que é o objetivo? Só vamos retomar isso que é importante, né? Então, no capítulo 4, no versículo 11, fala daqueles que ele levanta como cooperadores. No verso 12, ele fala para que objetivo ou para quais objetivos esses homens são levantados. 3 objetivos no verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, portanto,
aperfeiçoar o santo é levá-los à perfeição ou à maturidade. Esse é um aspecto que nós já vimos. Segundo lugar, para o desempenho do seu serviço, ou seja, para que esses santos aperfeiçoados estejam qualificados para desempenhar o seu serviço. E serviço com que finalidade? É o terceiro objetivo que está aqui, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que está tratando é a edificação do corpo de Cristo. Então, eu estava comentando antes da gente iniciar a nossa comunhão aí com os irmãos, que a edificação do corpo de Cristo, ela ocupa praticamente toda a Bíblia. Ou seja, o objetivo de Deus é fazer com que a igreja seja constituída, seja formada e capacitada para levar avante a mensagem do Evangelho. E para isso, as pessoas que fazem isso precisam fazer dentro do padrão de Deus, dentro das referências de Deus. Ele tem que estar preparado para isso. E aí Deus usa homens que preparam outros, e esses outros vão fazendo a mesma obra em relação a outros, como nós vamos ver em alguns textos que nós vamos abordar hoje. Aí no verso 13 apresenta mais três objetivos, né? Quais são? Trabalhado nessas pessoas, de tal forma que elas estejam aperfeiçoadas para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, aí essa utilização desses membros visa um objetivo mais específico, mais direcionado, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse é um processo longo e demorado, porque ele vai ocupar toda a nossa vida cristã. Nós nunca vamos concluir plenamente esse processo, especialmente no que tange ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade. E nem mesmo a unidade da fé, porque sempre vai haver desajuste, desencontro que precisam ser aparadas as arestas, é por isso que nós estamos trabalhando em cima disso, porque a obra que é lançado sobre o fundamento, Paulo tem uma particular preocupação em desenvolver isso de uma maneira muito intensa nas suas epístolas. Então, nós vamos retomar esse ponto que nós paramos e continuar. No capítulo 2, versículo 20, nós lemos lá, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Até nós trabalhamos isso. Mas como que é fundamento dos apóstolos se o fundamento é Jesus Cristo? Então, nós trabalhamos isso, lembra, né? Só recapitular muito rapidamente. Lucas 6, nós vimos lá a parábola daquele que constrói sobre a areia e aquele que constrói sobre a rocha. E daí fala assim, a rocha é cavado profundamente o alicerce sobre a rocha. Então, nós estamos vendo o quê? O alicerce, que é um fundamento, é feito sobre a rocha. E a rocha quem que é? Nós vimos lá em 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, que a rocha é Cristo, né? A pedra angular, né? E aqui mesmo, no capítulo 2 aqui, nós vamos ler isso aqui. Então, tem uma edificação sobre a outra edificação. Então, esse ponto é fundamental. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Só lembrando, né? Só para reforçar esse ponto, que a construção não basta ter um alicerce sólido. Você tem um alicerce sólido, mas você constrói as paredes, levanta os tijolos sobre o alicerce sólido, põe o madeiramento do telhado e põe o telhado em cima. Essa construção não vai se sustentar, porque está faltando algo na estrutura, como nós vimos, né? Só relembrando os irmãos. Então, nós vimos o quê? Usando 1 Timóteo 3,15, que fala assim, eu estou dizendo isso para você, né? Timóteo, Colunas. para você saber como proceder na casa de Deus, né? Na igreja que é a casa de Deus. Coluna e baluarte da verdade. Da verdade. Foque nesse ponto que nós vamos trabalhar sobre ele. Então, coluna e baluarte. O que é a coluna e baluarte? Você tem o alicerce, você tem coluna e baluarte. O que é coluna e baluarte? Você tem que ter o alicerce, mas aí você tem que ter coluna e tem que ter as vigas. Se você não tem coluna e viga, você não sustenta a casa, por melhor que seja o alicerce, né? Então, o fundamento dos apóstolos, aí vou puxar e já entrar no ponto onde nós paramos. Então, o que é o fundamento dos apóstolos? Por que aparece como fundamento?
de fato é fundamento, porque é uma extensão do principal fundamento, que é o alicerce, que é a rocha, que é Cristo. Então, vamos ver o que trata o fundamento. Que aí nós vimos no capítulo 4, né, aquilo lá, fechamos, vimos a questão do versículo 14, que tem aquele objetivo de nós não sermos enredados como crianças, levados a toda sorte de venda e doutrina. Porque o que é isso aí? Isso é aquilo que está no capítulo 3 de 1 Coríntios, que é o que é lançado sobre o fundamento, que é madeira, feno e palha, vai queimar. Vai queimar por quê? Porque tem pessoas com boas ou má intenções, está interferindo na obra sobre o fundamento. Então, está trazendo o quê? Pela artimanha, né, pela astúcia, pela artimanha dos homens, está induzindo ao erro. Não tem edificação completa. Agora, vem a recomendação do verso 15 do capítulo 4, mas seguindo a verdade. Então, a verdade. Cresçamos, está vendo? Crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, que é o fundamento. Então, nós vamos ver essa questão. O fundamento é esse crescer sobre o fundamento, crescer em Cristo. Esse é o fundamento. E nós vimos o edifício que vive, né? 1 Coríntios capítulo 4, e aqui também, né? Nós vamos ver aqui no versículo 22, que é um edifício que cresce para a habitação de Deus no Espírito Santo. Então, vamos lá. Eu vou ler o 20, 21 e 22 só para dar o contexto aqui, né? 2 de Efésios, então vou ler até o 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular desse edifício, no qual Cristo, todo edifício bem ajustado, ó, cresce, tá vendo? Efésios 4, né, tá falando do crescimento em Cristo, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados a habitação de Deus no Espírito. Então, esse é o objetivo dessa construção. Agora, como é que isso é efetuado? Tem o fundamento e tem a obra que é lançado sobre o fundamento. Então, vamos pegar os textos relacionados a isso aí. Vamos lá para Atos, capítulo 2, verso 42. Então, tem aqui Cristo, a pedra angular, o fundamento sobre a pedra angular, e nós temos, vamos ver agora o que seria, então, esse fundamento dos apóstolos, né? Como é que é trabalhado isso nas Escrituras. Capítulo 2, verso 42, é dito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está falando do quê? Do viver dos cristãos, como a igreja estava sendo sustentada, estava sendo ampliada, estava crescendo, estava amadurecendo. Basicamente com esses três princípios elementares e iniciais, não se limita só a isso, evidentemente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, primeiramente, doutrina dos apóstolos. Isso aqui é o fundamental, porque é a doutrina que vai produzir a edificação. E isso que nós vamos esgotar hoje, né? Pelo menos uma parte, não vai dar para concluir, né? Mas nós vamos ver como que Paulo tem uma preocupação muito forte sobre essa questão. Ele não vai abrir mão disso. Então, você tem a doutrina dos apóstolos. Mas já surge uma questão. Como assim doutrina dos apóstolos? Quer dizer que eles têm uma doutrina própria? A gente vê que não é. Aqui em Atos mesmo, vamos ver no capítulo 1, e só usando o contexto de Atos, né? Mas nós vamos ver outros versículos. E como que surge a doutrina dos apóstolos? Capítulo 1, versículo 1 e 2. E o 3 também. Uma leitura rápida aqui, só para sintonizar os irmãos. Irmão, bem Este, linkado isso daqui com o fundamento dos apóstolos, né? sim, eu estou vendo exatamente isso. Eu estou tentando, né, trazer um pouco mais de luz sobre o que é fundamento dos apóstolos, já que o fundamento é Cristo. Só para não ficar confuso, né? É Cristo o fundamento ou é o fundamento dos apóstolos? Não, na verdade, é uma extensão do outro. Porque só o fundamento, não adianta, é como eu falei nas reuniões passadas, apresenta Cristo para a pessoa, né, e fala agora é por tua conta, se vira. Ou seja, a gente sabe que pouca chance vai ter daquela pessoa amadurecer espiritualmente. Ou seja, ela vai precisar amadurecer a partir de uma sã doutrina que não ultrapasse o que está escrito. E nós, voltando a insistir com o texto, né? Isso tudo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1,
capítulo 15, versículo 1, 2, que fala: eu venho lembrar-vos do evangelho que vocês ouviram e receberam de mim, e nele estão perseverando. Por ele, por esse evangelho que vocês receberam, ouviram, estão perseverando, por ele, vós sois salvos. É a salvação, o objetivo do evangelho, pela graça sois salvos mediante a fé, que é o nosso assunto que está, né, em aberto ainda, que nós estamos desenvolvendo. Então, por ele sois salvos, se tem condição, né? Se permanecer, não, não é permanecer, se retiverdes a palavra tal Tal como como vou-la na preguei. igreja. Tal como vou-la preguei. O que que significa isso? Não pode ultrapassar o que está escrito, porque o grande problema que nós vivemos no cristianismo, de forma geral, é que há ou um manipular ou um descuidado em estar centrado na verdade das Escrituras. Acaba apresentando um evangelho distorcido, um evangelho que não pode trazer maturidade, e nós sempre precisamos entender o contexto das Escrituras. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade é uma condição necessária para ter uma salvação plena. E quando isso não acontece, a pessoa tem um viver espiritual, digamos, limitado, né? Com relação àquilo que Deus requer que nós façamos, é, a favor desse propósito, por isso que ele usa cooperadores, né? Lembra que nós falamos, Deus pode fazer tudo sozinho, mas ele não faz, sempre está levantando cooperadores, né? E citei vários exemplos na reunião passada que não há necessidade de a gente repetir. Vamos lá pegar então Atos capítulo 1. Aqui escrevi. O que está falando aqui? É Lucas, né? O primeiro livro, que foi o Evangelho de Lucas, ou Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até eu chamei a atenção outro dia do Vitor, né, no sentido de ele estava trabalhando essa questão, né, um outro assunto. É interessante que assim, começou a fazer e a ensinar. O ensino dele sempre está atrelado à realização daquilo que ele faz. Ou seja, ou o ensino sem levar para a realidade prática está comprometido esse ensino, né? Porque o ensino não é um fim em si mesmo. O ensino é para levar ao objetivo que Deus deseja concretizar. Verso 2: até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Você vê que Cristo teve uma preocupação concentrada, né, em estar escolhendo um grupo pequeno de pessoas para fazer com que alcançasse o mundo inteiro. Ele escolheu 12 pessoas. Vê que Cristo não trabalhava com multidões, porque ele queria pessoas preparadas. E dentro desses 12, ainda se tinha uma pessoa que era um traidor, né? Mas foi substituído, né, por Paulo, formando o colégio apostólico, digamos assim. Então, ele teve uma preocupação absoluta de fazer com que essas pessoas recebessem, de fato, o fundamento pleno, genuíno daquilo que ele queria repercutir a partir. Ele mesmo poderia ter feito muito melhor esse trabalho, né, até o final, mas ele não faz assim, não é o propósito de Deus. Ele vai sempre usar cooperadores para essa finalidade. Só que os cooperadores têm que estar preparados para isso. Por isso a nossa preocupação aqui, que obra que está sendo lançada sobre Cristo, porque isso importa e importa muito. Senão, só Cristo isoladamente não vai ser possível. Evidentemente, não adianta a obra sem o fundamento, é lógico, isso é absolutamente claro, né? Então, esse é um ponto, né? Aí nós temos outros aspectos, por exemplo, que Paulo vai falar, não vamos nem abrir, só vou citar o texto que os irmãos sabem. Quando fala em Romanos, ele fala do evangelho, que foi prometido lá para os profetas, né? E que é referente a Jesus Cristo. Então, o evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, no versículo 9 do capítulo 1, ele fala assim: a Deus a quem eu sirvo
no Evangelho, né, no meu espírito, no Evangelho do seu Filho. Então, ele deixa claro, ou seja, não tem Evangelho, não tem doutrina que não seja de Cristo, tá certo? Então, nós vamos ver dois textos só para mostrar essa questão. Doutrina não é doutrina dos apóstolos, embora o ensinamento é deles, mas essa doutrina está absolutamente atrelada aos fundamentos que Cristo lançou. Vamos ver só para firmar esse ponto em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo 6, versículo 3. Acharam? 6:3. Se alguém ensina outra doutrina, tá vendo? Tem outra doutrina. E isso está repleto, né, gente? Nós já estudamos isso profundamente, né? A questão da apostasia. Né? E Gálatas fala assim, né? Muito me admira que tenha passado tão depressa da graça de Deus para outro evangelho. O qual não é o outro que há no meio de vocês alguém que estão querendo perverter o evangelho de Deus. Mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além daquele que vos tem pregado, seja nada. Ou seja, isso é repetido em toda lá na casa do Luciano. Lembra, Luciano? Quando nós encontramos com o Vitor Amauri, eu fiz lá sobre apostasia. Peguei epístola por epístola no apóstolo Paulo, destacando em cada epístola a questão do desvio da palavra de Deus. Então, a preocupação essencial. Por quê? Cometido esse desvio, você maculou o evangelho genuíno. Não pode trazer salvação, né? Como nós vamos ver nos textos a seguir aí. Então, 1 Timóteo 6,3, ele vai falar, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado ou cheio de si, né? Nada entende, tem mania de questões de contenda, de palavras, que nasce de inveja, etc, etc, e vai desenvolvendo essa questão. Mas que vai além da doutrina de Cristo, não concorda com essa doutrina. Vamos ver um outro texto que faz uma menção mais direta, né? Segunda Epístola de João, versículo 9. Só para. Não precisamos nos deter muito nessa questão, só quero reforçar que fundamento dos apóstolos refere-se à verdade que está sendo lançada sobre o fundamento que é Cristo e que não é a doutrina dos apóstolos, mas a doutrina de Cristo, né? Verso 9 de 2ª Epístola de João. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E nós vamos chegar nesse texto aqui lá para frente, quase que a hora que encerrarmos esse estudo, nós vamos abordar essa questão. Mas você vê que o negócio aqui é sério demais, que o texto é absolutamente claro. Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se não tem Deus, a gente conclui que não tem salvação, não tem vida eterna. Então, a consequência acelera. Então, por isso que confunde um pouco aquela questão, né? Da, da obra, que é aquilo que está lançado sobre o fundamento, se queimar, que foi a dúvida que o Amauri levantou, né? E por essa razão que a gente está estendendo tanto esse estudo, né? Mas muito bem, colocado essa questão, vamos começar a utilizar os textos que Paulo usa para a gente poder ver a preocupação que ele tem, como se deve lançar fazer a obra que é lançar a verdade sobre o fundamento, ou produzir o crescimento, levar a maturidade de Cristo por meio da verdade. Então, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4. Eu vou selecionar sempre aquele ponto, irmãos. Eu gostaria, né, que os irmãos, quando desejarem e tiverem disponibilidade, sempre trabalhando o contexto dos textos que nós usamos. Você vê que a gente concentrando naquilo que é essencial, a gente está levando um tempo enorme. Se a gente ampliar muito, né, fica mais difícil. Então, por isso que eu seleciono só pontos essenciais dentro do tópico, do assunto que a gente está levando. Então, isoladamente, alguns versículos. Verso 6, primeiramente.
expondo, ele está falando para quem? Paulo para Timóteo, que é o seu discípulo amado, né? Expondo essas coisas aos irmãos. Que coisa? A doutrina que Paulo está passando para ele. Serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Fica absolutamente claro aqui que ele precisa estar alimentado, sustentado, com pleno depósito no coração dele da palavra de Deus, mas essa palavra tem que ser a boa doutrina. Porque o que que ele vai fazer? Ele vai repercutir isso aqui, ele vai levar adiante. Então, nós vamos ler a partir do versículo 11, por que que Paulo fala, olha, Timóteo, a condição é essa, que você esteja alimentado, né? Nós trabalhamos em estudos passados o que que significa alimentado, né, da palavra. Ou seja, se você não tem Cristo como alimento dentro de você, toda a palavra é meramente informação teórica. Ela tem que estar constituída dentro de nós com uma realidade espiritual. Aí, a partir do versículo 11, ele vai dizer, então, ordenem-se nessas coisas. Que coisa? A boa doutrina, as palavras da fé que está dentro dele. Né? Ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí você vê que ele amplia para o campo de experiência. Até outro dia na comunhão aí, acho que foi na última reunião, né, na comunhão com os irmãos, surgiu a questão de Paulo como modelo, né? Por quê? Porque ele tinha preocupação, olha, vocês me imitem não só no que eu estou pregando, mas veja, né, lá em Filipenses mesmo, esse não, Tessalonicenses, né, que nós trabalhamos isso, deixa eu ver aqui, é, ou, ou é Filipenses, agora eu não me lembro qual que é o texto que nós vimos, acho que é Filipenses, espera um pouquinho. 4:9, irmão. 4:9. O que também aprendestes, o também aprendestes e recebestes, eu ia ler o versículo anterior, mas vou deixar para lá. O que também aprendestes e recebestes, está vendo? Aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. E o Deus de paz será convosco. Então, o que ele está passando para o apóstolo, para o seu discípulo, Timóteo? É isso. Não basta, Timóteo, você saber as coisas. Você precisa demonstrar isso. Nós temos que viver isso, porque às vezes nós ficamos satisfeitos com aquilo, né, com o que nós estamos recebendo. Ou seja, a palavra é a mesma coisa da reunião, né? Ou seja, faz com que a reunião, que deve ser apenas um instrumento para chegar no objetivo, a gente faz da reunião o objetivo do nosso viver cristão. A mesma coisa com a palavra. Você estudar a palavra, ter reunião no sentido de estudar a palavra, como nós estamos fazendo, isso não é fim em si mesmo, isso é apenas um instrumento, né, que tem que levar aquilo que Deus deseja, transformar-nos, né, de forma efetiva. Então, continuando lá, verso 13. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação. Aí já está levando para os outros. Ou seja, aquilo que você tem depositado, isso você tem que passar para as pessoas. A exortação ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Lembra da questão do dom? O que que é o dom? Efésios capítulo 4, verso 11. Várias pessoas são dotadas com dons distintos. E lá em 1 Timóteo capítulo 3, nós temos isso o paralelo lá dos cooperadores. Paulo faz uma coisa, Apolo faz outra, e assim sucessivamente, né? Graça e paz, Genaro. Então, aqui você tem o dom, aqui Timóteo, como qualquer outro, seja Paulo, seja Vitor, seja Luciano ou qualquer um, tem o dom, e esse dom tem que ser desenvolvido, né? Por isso que ele está colocando, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha, tem um conjunto de informações aqui, mas o objetivo está no versículo 16. Até ontem, o general não chegou agora, mas já vou lembrar que ontem ele fez uma menção em relação ao Faganelli, né? Faz assim, Faganelli, que você vai trazer salvação
para você mesmo, alguma coisa assim, né? E também para os demais, né? Não falou alguma coisa assim, ô Genaro? É esse versículo aqui, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E da doutrina. Que doutrina? É aquela lá do verso 6, a boa doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, são duas preocupações. Ou seja, às vezes nós queremos salvar os outros, mas nem nós não estamos preocupados se nós mesmos estamos sendo alcançados com essa salvação. Mas a salvação que eu tenho, a partir do alimentar, da maturidade que nós buscamos, no fundamento, como a Paulo a Paulo e Apolo são a referência lá em 1 Coríntios capítulo 3, é para alcançar os outros, que é a obra sobre o fundamento. Então, é isso aqui. Agora, veja bem a preocupação de Paulo, ou seja, se você não faz, não está na sã doutrina, na boa doutrina, as palavras da fé, e está vivendo isso, você não vai conseguir alcançar os outros. Então, a tua obra vai ficar fragilizada, vai ficar comprometida para alcançar, né, o objetivo daquilo que você recebeu de mim, né? Então, vocês percebem que está relacionado lá com 1 Coríntios capítulo 3, né? É isso que eu quero que os irmãos vão percebendo. Se tiver alguma dúvida, você levante a questão. Vamos passar para um outro texto, 2 Timóteo, capítulo 3. Em Timóteo, nós temos muito isso, porque Timóteo, Tito, que são epístolas pessoais. Está tratando de um indivíduo, especialmente no sentido de orientar como aquele indivíduo deve viver a fé cristã e como desempenhar o seu trabalho para a edificação do corpo de Cristo, né? Mas nós não vamos tirar só exemplos de um ponto, de outro ponto, só para resumir um pouco o nosso estudo, né? Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Então, ele vai dizer assim: Tu, porém, até chamei a atenção dos irmãos um outro dia, que a gente estava trabalhando sobre a questão de Paulo escrevendo para Timóteo, ele está colocando uma série de coisas negativas. Aqui, até algumas nós vamos abordar. Muitas coisas negativas estavam acontecendo. E ele sabia claramente que estava próximo de ser martirizado. E todos abandonaram. E ele está trabalhando intensamente aqui, com assim, como é o último oportunidade que eu tenho, está trabalhando especialmente aqui com Timóteo, não só com ele, evidentemente, mas com Timóteo. Então, ele está falando, Timóteo, olha, você está acovardando, né? Pode ver que ele faz uma exortação logo no começo, né? Ele fala, reavives o dom que há em ti, lá no capítulo 1, verso 6. Por que reavivar? Ele estava abatido, o dom que estava nele estava se apagando de alguma forma, estava morrendo, né? Usando o oposto de reavivar, né? Aí ele vai falar, não te envergonhes, né? No verso 8. No verso 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, ele estava amedrontado por aquilo que estava acontecendo. Paulo estava preso e toda aquela situação de perseguição, etc, etc. Então ele está apresentando, está acontecendo isso, lá com Himeneu e Fileto, com esse, com aquele outro, com Demas, com Alexandre, o Latoeiro, e aí vai falando um monte de coisa. Mas aí ele vai puxando, que é para nós, né? Por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, ele vai falar assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Ó, você não entre na onda que está ao teu redor. Não se deixe influenciar. Aí, e vai falando tantos outros lugares, coisas, né, que nós vamos pular aqui só para facilitar, depois nós vamos retomar. Capítulo 3. Sabe, porém, Timóteo, isto, nos últimos dias aconteceu isso. Verso 3:10. Tu, porém, capítulo 3:14, que nós vamos ler agora. Tu, porém, mais uma vez, ou seja, Timóteo, atente por aquilo que eu estou te orientando. Permanece naquilo que aprendeste. O que é o que aprendeu? É a obra que alguém fez para ele, em relação a ele, sobre o fundamento. E a gente sabe aqui, né, pelo versículo 15, que ele tem isso desde a infância, né, pela sua avó e mãe lá, Eunice e é, como? Eunice e Loide, né? A mãe e a avó lá, que levaram ele para o Senhor e tal. Mas ele, Paulo, é a fonte de ensino de Timóteo. Tu permanece naquilo que aprendeste e de que fosses inteirado, sabendo
de quem aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que que nós temos aqui? Pela fé em Cristo, fundamento. E podem tornar-te sábio para a salvação mediante as sagradas letras, é a obra sobre o fundamento. Sem essa obra sobre, ó, podem te tornar sábio para a salvação, como pode te tornar incapacitado para a salvação, digamos dessa forma, né? Desde que aquilo que nós recebemos não conduza à salvação, porque ela está contaminada, né? Dependendo de quem nós estamos recebendo. Aí, o versículo, né, 16, 17, que fecha essa questão. Toda a escritura inspirada por Deus. Olha, para que serve a escritura? É para esse processo sobre o fundamento. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Pode ver que tudo isso faz parte da obra e Deus leva. Por isso que você tem, lembra que nós citamos lá é, Romanos 12, né? Sobre os dons lá. Quem ensina, esmere-se em fazê-lo, né? Quem preside, faze da melhor forma. Aquele que contribui com liberalidade. Ou seja, são dons que estão contribuindo para isso. E é mediante a Escritura. Você não pode usar outro recurso para poder fazer essa obra de edificação sobre o fundamento. Então, toda a Escritura é inspirada para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, que é o centro da vontade de Deus, o propósito de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A questão da perfeição, que faz parte do objetivo lá de Efésios capítulo 4. Né? Então, tudo isso está ligado a esse conjunto da realização da obra. Vamos passar para um outro texto, para a gente ir tentando fechar pelo menos essa parte aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 a seguir. Que diz assim: pelo que, não podendo Paulo, né, suportar, mas o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Mas é que existe uma preocupação de Paulo, e ele está preocupado, Paulo, com quem, né? Estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 3. No capítulo 1, ele introduz o capítulo 1 aos irmãos da seguinte forma, irmãos. Verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Né? Verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha, irmãos, era uma igreja que tinha uma base espiritual muito boa, excelente. Mas olha que o capítulo 3 aparece aqui. Ou seja, digamos, o fundamento estava bem sólido no coração daqueles irmãos de Tessalônica. Mas olha a preocupação do apóstolo Paulo, como é o obreiro, que aqui não só é o que plantou, puxando 1 Coríntios capítulo 3, mas agora Apolo lá regava, mas aqui ele plantou e está regando. Né? Ele lançou o fundamento e está edificando. Então, a preocupação dele, não posso mais suportar o cuidado por vós. Né? Aí o verso 2, e enviamos o nosso irmão Timóteo. O Timóteo aparece aqui, está vendo? O obreiro, cooperador dele. Ministro de Deus no evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Olha a preocupação dele. Eu preciso saber como é que a fé de vocês está indo, no sentido não só de confirmar, mas também de exortar vocês.
Aí ele continua, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, ó, tribulações. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, mas vou fechar aqui. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Para isso o quê? Tribulação. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Eu pergunto para os irmãos, o que é isso aqui, tribulações e ser afligido? Dentro do que nós estamos vendo. Lembram? Eu sei que talvez fique difícil, mas é só para os irmãos pensarem mesmo. É o fogo provando a obra. Lembra lá de 1 Coríntios Ah, 3? Tá muito certo? bom. É o Isso aí, fogo. muito bom. Como é que vem o fogo? Lá não fala que a obra vai ser provada pelo fogo, e o dia o dirá, porque está sendo provado pelo fogo. A obra tem a obra que vai permanecer, a obra que vai queimar. Agora, a provação, como ele falou, ó, eu falei para vocês que ia acontecer isso aí, está acontecendo. Agora, se a obra feita sobre o fundamento é madeira fina e palha, suporta? Não suporta. Então, é aquilo que eu tenho falado para os irmãos. Irmãos, se hoje que nós vivemos, olha a nossa vida cristã como é que é. Gente, é uma tranquilidade que dá medo, né? Porque ela vai contra o que está aí nas Escrituras, né? Ou seja, os que querem viver piedosamente vão ser perseguidos. Então, nós sabemos que nós estamos vivendo em momentos de comodidade, né? Ou seja, de tranquilidade. Agora, se assim muitos cristãos não suportam qualquer coisinha que aconteça no meio deles, imagine na grande tribulação. Você vai ter suporte, como nós chegamos a ler lá, texto de Apocalipse sobre essa questão. Não temos, por isso, irmãos, que nós temos que estar amadurecidos, porque não, se não tiver maturidade, convicção, que representa a obra de Deus e o que nos leva ao fim dela, e o meio, especialmente, que nós, 1 Timóteo 4,17, o julgamento de Deus começa pela sua casa. Ou seja, nós estamos debaixo de julgamento, e nós vamos usar ainda, Hebreus capítulo 12, que Deus vai fazer o quê? Vai disciplinar aqueles que amam. E disciplina é dolorida, porque tem que aprender, porque se não tiver amadurecido, não suporta. Esse é o ponto. Daí ele continua no verso 5. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. A preocupação dele. Como é que esses irmãos que eu lancei o fundamento, como é que eles estão? Né? Embora eles estão indo tão bem, né? Mas eu não tenho recebido notícia deles. Como é que está acontecendo lá? Olha, veja bem. Indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O que significa isso, tornar inútil o labor? Aí vai já em direção da Treino, resposta da madeira e pergunta do palha. Mauri. Direção da pergunta do Mauri. Vai queimar a obra daquele que lançou a obra. Lembra assim, né? Aquele que Muito apresentou, bom, né? mas a obra foi queimada, né? Ele vai sofrer prejuízo, porque aquele que, nós vamos ver isso mais para frente nos outros versículos, que tanto cuidado teve, vai ter um prejuízo, porque aquele que ele cuidou tanto não chegou no ponto que deveria chegar. Mas ele mesmo será salvo, certo, Mauri? Percebe? Então, pode ver, torna a Ficou ponto muito de claro, irmão, tornar, muito claro. torna Irmão, só inútil. uma observação, só para não fugir do assunto, rapidamente. Quando menciona madeira, palha e Madeira feno, fina e né? palha. Feno Madeira e fina e palha. palha. Quando a gente estava atribuindo esse fator, é quando lançava algo que não era do evangelho, um outro evangelho. Não que seja a obra que Timóteo ou Paulo plantou ali, está regando, e o irmão foi provado pelo tentador e desistiu. É. Então, ó, lembra que nós tratamos dos dois grupos. A questão lá de ouro, prata e pedras preciosas, né? Sim,
Eu não tenho tempo agora para ver, porque já esgotou o tempo nosso aqui. Mas veja bem, a questão de ouro, pedra, você deve dizer, ó, não fica focando na questão do ouro, é, prata e pedras preciosas, madeira fina e palha, nos elementos, né? Porque nós temos lá, por exemplo, em Atos capítulo 17, quando Paulo está lá em Atenas pregando lá, ele vai falar para aqueles irmãos que os ídolos que eles construíam, constituíram, era de ouro, prata e pedras. E só pode ser pedras preciosas. Ou seja, lá eles estão sendo idólatras usando esse material. Então a questão não tem Sim, nada que ver com o material. A questão do material ali é que se permanece ou não permanece. sim, Ambos são obras, os dois grupos são obras. Só que uma obra que leva à maturidade, e a maturidade faz com que a pessoa permaneça na fé. E a outra sim, obra, que é que hoje todo o cristianismo tem obra. sim, Tá certo? Só que tipo de obra que ele tá apresentando, que está levando através da palavra, sabe? Aquele evangelho frouxo, né? Ah, Deus é amor, né? Ele não vai permitir isso, ou, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Enfim, uma série de situações que leva a pessoa a ter um evangelho em que ela não se preocupa. E eu já cansei de testemunhar isso para os irmãos, né? Até uma vez, uma irmã da Batista, né? Nós fomos viajar com ela para Campo Grande, e lá no carro ela conversando, né? Não, irmão, a questão é a seguinte: Deus é amor. E mesmo aquelas pessoas que estão desviadas, no final, Deus vai salvar todas elas. Então, tem esses conceitos. Isso faz com que haja uma frouxidão por parte dos cristãos, né? Então, até ontem eu citei, até citei erradamente o texto, né, que eu falei de Efésios, lá em Apocalipse, né, mas é a carta de Filadélfia, que é usado indevidamente aquele texto que fala assim, que vai é, é, livrá-lo, né, da hora da tribulação. Então, pega aquele texto isolado, né, e fala assim, não, o crente não passa por tribulação. Esse é um ensino que traz um desvio, porque leva a pessoa a ficar acomodada. Ou seja, o arrebatamento antes da tribulação, então está uma beleza, né? Você não veja a hora né, de ter a tribulação, porque antes dela aparecer, eu vou ser tirado e é ótimo, eu já resolvi o problema, né? Então percebe que leva a pessoa a ter um sentimento, né, que está tudo bem, e não é assim. Não é assim. As coisas vão. Ontem eu citei exemplos, né? Até lá daquela proibição do uso da Bíblia lá, né, nas bibliotecas públicas, e toda até a minha experiência pessoal lá, quando eu dei aula na faculdade, contei para os irmãos. É assim, vai piorar, né? Não tenha dúvida sobre isso aí, né? Então, continuando aqui, irmãos, o verso. Então, assim, inútil o nosso labor. O que que é labor? É obra. Laborar é trabalhar, né? Está falando da obra, é dentro daquele contexto lá. Verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boa notícia da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que estáis sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Está mostrando que a fé deles era genuína e era madura. Eles estavam suportando as provações que eles estavam passando. Então, eles estão nesse processo de maturidade, que não significa que todos vão chegar. Porque a gente teve vários exemplos, né? Que nem de Demas, tendo amado o presente século, naquela situação crítica lá de Paulo, no final da vida dele, abandona Paulo, né? Para citar um exemplo. E nós já estudamos, né? Hebreus 6, Hebreus 4, Hebreus 10, né? Verso 8. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. O que que é isso? Fundamento. Eu tenho que estar em Cristo. é o Mas Aleluia. ele fundamento. está preocupado não só com isso, né? Olha o que ele vai falar. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé.
percebe que ele está falando de um grupo de irmãos que estão num grau de maturidade aceitável, digamos assim, que é destacada por Paulo lá no capítulo 1. Mas ele fala que há necessidade de reparar as deficiências, porque nunca esgota a necessidade de nós amadurecermos. Ou seja, o que nós aprendemos ontem do Senhor não é suficiente para hoje. Né? Você lê Hebreus capítulo 10, né? Fala lá que aquele que não persevera na fé vai retroceder. E retrocede para quê? Fala lá. Para perdição. Retrocede para perdição. Então, é sério, é Tessalonicenses mesmo, ele vai ser mais rigoroso na segunda epístola. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, porque se deleitaram com a injustiça. Então, irmãos, é que nós não temos tempo para pegar todo o conjunto, né? Por isso que eu estou falando para os irmãos, não estamos pegando só a essência, né, dos pontos principais para poder ter uma ideia sólida do que significa isso aí, né? Vamos passar para um outro texto agora. 2 Timóteo, capítulo 2. Daqui a pouco já concluímos, passamos a palavra para os irmãos, 2 Timóteo, capítulo 2. Daí eu vou deixar outra parte para segunda-feira da semana que vem, né? Que eu vou retomar esse assunto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2 e o 3 também. Mais uma vez aqui, né? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Tá vendo? Fortifica na graça. O que é a graça? Nós já estudamos sobre a graça. A graça é operar de Deus a nosso favor em Cristo Jesus para fazer aquilo que nós não temos a condições de fazer por nós mesmos. Então, é isso, e a graça, ó, fortifica-te na graça. E lá no capítulo 3 que nós falamos, né? Ele vai falar que, em 1 Timóteo, né? Ele tem que estar alimentado com a palavra. Então, a graça que está em Cristo só é realidade em nós a partir do alimentar pela palavra. Senão, essa graça se dispersa, porque está em Cristo, mas não está em nós, e aí não tem efeito. Verso 2. E o que de minha parte ouvistes, ó, de minha parte ouvistes. Quem ouviu? Timóteo. De minha parte ouvistes. Através de muitas testemunhas. Tem outras testemunhas que estão contribuindo com este falar de Paulo. Isto mesmo, você, Timóteo, transmite a homens fiéis. Vai passar para frente. Você vê que é algo que tem um ciclo, né? Um progresso. A homens fiéis e também idôneos na fé, evidentemente, para instruir a outros. Então, é uma sucessão, porque não tem fim. Ou seja, a fé não é para mim. A maturidade não visa somente a mim. Ela tem que ser repartida. Por isso que nós trabalhamos, quando nós tratamos da questão, lá em Efésios, a questão do dispenseiro, né? Paulo é dispenseiro. Ele recebeu o mistério de Deus. Outrora, o culto é revelado para ele, e agora ele dispensa isso para os irmãos. E nós somos beneficiários disso, destinatários e beneficiários disso. E que também, da nossa parte, temos que fazer isso. Só que, para fazer isso, nós temos que estar alimentados com a palavra da verdade e poder estar no processo da maturidade. Sob pena de nós passarmos o quê? Coisas erradas. Que nós já fizemos tantas vezes isso. Recebemos errado, ou seja, estamos recebendo madeira fina e palha e não estamos percebendo. Nós estamos imbuídos de boa intenção, né? Mas usando o ditado popular, né? De boa intenção, o inferno está cheio, né? Ou seja, não é a questão do que eu faço para Deus. Caim também fez algo para Deus, né? Saul fez, Pedro fez, mas está sendo instrumento de Satanás, como nós vimos lá em Mateus capítulo 16, né? Então, verso 3. Participa dos meus sofrimentos. O que é o sofrimento aqui, irmão? É o fogo que está provando. Né? Aqui na mesma epístola, no capítulo 3, no versículo 12, que ele vai falar, né? Os que querem viver piedosamente, ou seja, fielmente a Cristo, vai ser perseguido. E quem é que vai suportar? É perseguido por quê? Por causa da fé, por causa de Cristo, por causa da fé. Então, ele só vai ter condições de suportar isso por causa da maturidade a partir da fé. Então, ele vai
orientar, né, o verso 3 aqui. Terei que ler todos, né, os aspectos que está abaixo aqui, mas só nesse é o suficiente. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Aí vamos pular para o versículo 10. Por esta razão que ele está apresentando aqui, acima, tudo suporto por causa dos eleitos. Gente, então é aquela questão, são eleitos, é povo escolhido por Deus. Mas Paulo está suportando. Por que que ele está suportando? Porque ele está encarregado, tem o encargo de fazer a obra que não é fácil. Por isso que ele vai falar lá, né? Sofro as dores de parto, lá em Gálatas, né? Acho que é o capítulo Irmão 4. Heber, Sim, pode irmão falar. Heber, e também ele suporta porque ele tem amor, né? Porque amor de pai. Que veja bem, Sim, o amor tudo suporta. isso. Amém. É isso mesmo. E ele tem amor, né? E por amor, inclusive, Deus disciplina por amor, né? E por que que Paulo ele exorta? Por amor. Por que ele repreende? É por amor. Por quê? Porque não quer que ninguém se perca, né? Mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o foco é o arrependimento, né? Outro dia nós trabalhamos sobre isso, né? Deus é longânimo para convosco. Mas o foco do versículo não é que Deus é paciencioso, mas a paciência dele leva ao quê? Ao aguardar o arrependimento. Deus é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, adianta a longanimidade de Deus se não tiver arrependimento? Não. Então, nós sempre temos que colocar esses princípios, né, dentro do contexto da verdade, né? Ou seja, então, por exemplo, claro que é por amor. Deus, por amor, entregou o filho. Olha a diferença, né? Ou seja, amor, há uma perda por causa de amor. Há uma renúncia, né? Há uma entrega sobre isso. Então, o amor é que nos move, porque por amor às pessoas, e até mesmo pelo incrédulo, porque nós estamos claro do amor, né? Porque nós temos que amar com o amor com que nós fomos amados por Cristo, que assim mesmo se entregou por nós, né? Acho que está em Colossenses esse versículo. Neste Então, caso, continuando, mas está perfeitamente correto o que o Paulo tá, Genaro falou. Oi, fala, Genaro. neste caso por amor ele está sofrendo, Sim, tá passando por tribulações. não, está sofrendo, ele está sofrendo e ele está reagindo, né, para que isso realmente, né, alcance, ó. Tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Está vendo aqui, ó, ele está percebendo que há necessidade de eles alcançarem isso, chegarem nesse ponto. Salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Agora, olha o que ele vai falar. Então, veja bem aqui, né, Genaro, como que isso vai traduzir essa reação de Paulo. Ele vai dizer, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. O que ele está querendo dizer com essa palavra? Se eu não perseverar, vocês não perseverarem, fiquem tranquilos que vocês vão reinar. Não, não é. Se perseveramos, também reinaremos. O que ele está? Ele está fazendo uma exortação. Vocês querem reinar? Perseverem na palavra. Tá? Verso seguinte, né, na sequência, o mesmo versículo. Se o negamos, tranquilo, Deus é amor, não há problema nenhum. Né? Não, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Lá no Mateus capítulo 10, ele fala: se confessarmos a Jesus, né, diante dos homens, ele nos confessará diante do Pai que está no céu. Mas se o negamos diante dos homens, ele vai negar. Né? E aqui, o verso 13, ele vai falar: se somos infiéis, ele permanece fiel. Né? Já trabalhando nesse versículo, mostrando para os irmãos: não, Deus é fiel. A minha infidelidade não interfere na fidelidade de Deus. Não tem nada que ver com o que está dizendo no texto. Aqui fala: pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ou seja, porque Deus tem um propósito, ele tem uma palavra definida, e isso é a base dele. Se nós afrontamos a verdade, ele não pode fazer absolutamente nada, porque ele estabeleceu um princípio. Por isso que ele tem que matar o filho, vamos colocar dessa forma, tem que enviar o filho para morrer. Por quê? Porque ele tinha determinado: a alma que pecar, essa morrerá. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então não tem como ele perdoar o homem sem passar pelo processo da morte. E tem que ser a morte daquele que é justo e que é o único que poderia fazer isso, é Jesus Cristo, o Verbo encarnado.
Muito bem, irmãos, eu vou avançar um pouquinho no tempo, né, da comunhão com vocês, mas para a gente poder concluir esses pontos. Eu vou pular tudo isso. No verso 15 é importante eu ver, porque ele ressalta a necessidade de um ponto que sem esse nós não podemos avançar em lugar nenhum. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Porque ele está dentro desse contexto. Se ele não maneja bem a palavra da verdade, ele não é um obreiro eficiente. Se não é um obreiro eficiente, ele não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Aí ele vai falar, né, ó, estes, Himeneu e Fileto, no verso 18, 17, né, Himeneu e Fileto, que está dentro desse contexto todo aqui, de 1ª e 2ª Timóteo, se desviaram da fé, da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé alguns. Então, ou seja, para você não ser afetado por essas coisas, você tem que permanecer na palavra, né? Manejar bem a palavra de Deus para poder confrontar essa questão, né? Verso 19. Entretanto, o firme fundamento, aqui, ó, que o texto que a Mauri apresentou, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Aqui tem o firme fundamento de Deus. E tem um selo, que é uma característica, uma distinção, um sinal. Qual que é? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nós não temos como gastar muito tempo Glória a nisso, Deus. mas nós vamos citar só alguns textos. Quem é que o Senhor conhece, que passa a ser o sinal que ele está no firme fundamento? Então vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3. Rapidamente, porque eu quero fechar esse ponto aqui. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. 1 Coríntios 8, 3. Diz assim: mas se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama Deus, é conhecido dele. Até outro dia o Vitor citou lá João 14, né? Não ia usar esse texto, né? Mas ele fala lá. Porque a questão do amar a Deus, tá vendo? O amar, ó, tá vendo o amor, Genaro? O amor não é manifestação oral. O amor, ele é manifestado, ele é expressado a partir de uma reação da nossa parte. É o comprometimento nosso com Deus. Olha o que diz lá no capítulo 14, verso 21. Eu vou ler de acordo com a versão literal. Aquele que está tendo os meus mandamentos e os está guardando, esse é o que está me amando. Então, está amando sem ter o mandamento e sem guardar o mandamento, não é possível dentro do ensinamento das Escrituras. E aquele que está me amando, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Só tem manifestação de Cristo quem está cumprindo essas condições. O versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, a manifestação do Espírito, no verso 17 que nós não lemos, o 21 e o 23, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nós tem como pré-condição a questão de nós amarmos por meio da palavra, porque eu só posso amar dentro do padrão que Deus estabelece, senão o meu amor vai ser o amor de Pedro em Mateus 16. Ou você acha que quando Cristo falou para ele, olha, não importa que eu vou para Jerusalém, vou ser morto e ressuscitado no terceiro dia, e Pedro chama ele à parte e fala, Senhor, não te permita que tal coisa aconteça. Isso é demonstração de amor ou não? É demonstração de ódio, Pedro fazendo isso? Não, é de amor, de cuidado, de zelo. Mas né, vocês conhecem bem, mas o que Cristo, como reage a isso? Olha para Pedro e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Que és para mim pedra de tropeço. Ele está sendo instrumento de Satanás. Por quê? Porque está indo contra o propósito de Deus. Por quê? Porque cogita das coisas dos homens e não coisa de Deus. Ou seja, o sentimento vai interferir. Precisa estar relacionado com o que Deus estabelece. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra e permanecer na palavra. Senão, põe tudo a perder, vamos dizer dessa forma, né? Então, um outro texto, João capítulo 10, já que nós estamos em João aqui, João capítulo 10, sobre o conhecer, né? Na questão de Deus conhecer.
10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra, a minha voz e a minha palavra, eu as conheço, elas me seguem. Quem é que Deus conhece ou Cristo conhece? Aqueles que ouvem a sua palavra. Aqui dentro do contexto de João, você tem lá. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não sois de Deus, porque não ouve a palavra de Deus. Então, só amar não é uma questão de expressão superficial, barata, né? Vazia. É uma questão de comprometimento, especialmente com aquilo que Deus estabeleceu, porque sem o que Deus estabeleceu, eu não alcanço a salvação. Gálatas capítulo 4. Versículo 8. Gálatas 4, 8. Ah, estou no livro errado aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, está vendo? Não conhece a Deus. E quando não conhece a Deus, servis a Deus, deuses que por natureza não são. Claro, na incredulidade serve a Deus. Mas não conhecendo Deus totalmente, você vai adorar a Deus de forma distorcida também. É Romanos 10, 2. O meu povo tem zelo por Deus, ou vamos subir, tem amor por mim, né, dentro daquele conceito, né, mas sem entendimento. E por causa disso, fazendo a sua própria justiça, despreza a justiça que vem de Deus. Pronto, anula toda a obra de Deus que está feita em Cristo, na justiça feita de Cristo. Então, verso 9. Mas agora, que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, está vendo? Por Deus, olha a questão de Deus conhecer-me. E ele ele não conhece, e quando é que ele nos conhece? Porque eu amo, e quando eu amo, eu estou conhecendo a ele, né? É como lá Salmo, né, 25, 14, né, que não vamos entrar lá. Ó, como estáis, ó, agora conheceis a Deus, vocês conhecem agora a Deus, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda vos escravizar? Está vendo que está havendo um retrocesso? Tá? E está falando de quem conhece aqui, né? Nós conheço ela. Como é que começa o capítulo 3? Né? Ó Gálatas insensatos, né? Ele está exortando, repreendendo, vamos dizer no português, claro, né? Está dando umas cacetadas na cabeça deles, né? Ou seja, por quê? Porque realmente é algo que precisa ser corrigido. E por quê? No capítulo 5, no verso 4, ele vai falar assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Desliga do fundamento e cai da graça, que é a condição para ser salvo. Vocês percebem, irmãos? Então, agora, fechando lá, voltando para 2 Timóteo, porque nós abrimos aqui um parênteses, porque lá o firme fundamento, que é aqueles que conhecem a Deus e é conhecido por Deus. Então, vamos fechar o parênteses, lá, voltando para 2 Timóteo, e eu encerro aqui, tá, irmãos? 2 Timóteo, capítulo... Não terminei o assunto, vai faltar um pouco ainda para a gente voltar. Nós estávamos em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Então, nós abrimos o parênteses lá no versículo 19, entretanto, firme fundamento, ó, está tratando do fundamento que nós estamos trabalhando, de Deus permanece, né? Então, agora nós vamos, para resumir aqui esse contexto, vamos pegar o versículo 24 até o 26. Olha a preocupação de Paulo aqui, que está falando para Timóteo, está preparado na palavra para cumprir um propósito. Olha qual é o propósito. Ele vai falar assim no verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Esse sim deve ser brando, para com todos, apto para instruir, paciente, né? Então, é uma maravilha, né? Servo de Deus tem que ser assim, dessa forma, né? Com muito cuidado, né? Pisando em ovos, tal. Mas é interessante que ele continua falando da seguinte forma, irmãos, olha, disciplinando com mansidão os que se opõem. Claro que é com mansidão, com amor, com paciente, tal, mas tem que executar isso.
os que se opõem, porque vão ter aquele que se opõe à verdade e que precisa trabalhar. E você vai ver que ele vai agravar um pouco o tom. Olha, se opõe na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Está vendo? Por quê? Porque se ele não continua na oposição, não tem margem para arrependimento. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 2, que não tem tempo para ir para lá. Arrependimento para quê? É o arrependimento, né? Lá em Pedro que nós citamos, né? Deus é longânimo para convosco, querendo que chegue ao arrependimento, mas o arrependimento é um ponto dentro de um processo. Que cheguem ao arrependimento para alguma coisa esse arrependimento. Porque o arrependimento isolado, sem conversão, conforme fala em Atos capítulo 3, não resolve nada. O arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. É pleno conhecimento que a gente tem focado tanto. Para quê? Mas também, além do arrependimento e do pleno conhecimento da verdade, mas para o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Ou seja, sem esse processo, Satanás fica à vontade para cumprir aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, né? O Deus é cego por ser bom entendimento dos incrédulos, para que não respondesse à luz do evangelho para serem salvos. Amém, irmãos? Passo a palavra para os irmãos e vamos parar por aqui.